Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando, mais um Pantanal nos Esportes no ar, para falar de futebol com você nesta quinta-feira importante que tivemos Sul-Americana, tivemos Libertadores, gente encaminhando a sua classificação, gente se complicando também para passar para a fase de mata-mata, programa lotado hoje, por isso já convidando a sua participação para participar, claro, com a gente nesta quinta-feira, 11h30 da manhã, para falar de futebol no seu horário de almoço. Dá uma pausinha aí rapidão, mande a sua mensagem, pega seu celular aí, coloca, ó, 659-9694-3737. Já tá piscando na sua tela para chamar a sua atenção, para você mandar a sua participação e até rimou, por isso eu quero a sua mensagem. 659-9694-3737. Torcedor corintiano, tá feliz com esse empate? Dá pra comemorar, gostinho de vitória, mas aquela coisa meio esquisita, poxa, 2 jogos sem vencer, 2 jogos seguidos tomando gol, será que o dinizismo está acabando? Qual que é o seu sentimento? Manda aí pra gente, mande a sua mensagem, torcedor do Fluminense, torcedor do Cruzeiro, você flamenguista, tá com expectativa alta de já se classificar hoje? Se vencer o Independiente Medellín, já está no mata-mata da Libertadores, então o jogo de hoje na Colômbia é importante sim, senhor, para o Flamengo. Queremos saber a sua opinião. Eu, Manfred Oliveira, e a bancada hoje com o João Neto, que está aqui com a gente novamente. Muito bom dia, João Neto. Seus principais destaques de hoje. O que você acordou ansioso para falar aí? Se é que você dormiu, né? Você que está com dificuldade para dormir aí, que eu descobri. Eu não gosto de dormir. Bom dia, Manfrines. Bom dia, Olímpio. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aí em casa. Cara, o destaque não tem como ser diferente, não. O destaque é o Corinthians, que faz uma excelente Copa Libertadores. Teve ontem o seu confronto mais complicado fora dos seus domínios e saiu bem desse confronto. Você vir de um empate, buscar um empate na altitude não é fácil, então o Corinthians está de parabéns. Não vou falar de ponto negativo nesse momento, mas a gente vai comentar bastante aqui sobre a campanha do Fluminense. Embora o empate de ontem tenha sido um alento para o Fluminense também. É aquele empate do famoso segue vivo, mas não resolve muita coisa, né? Segue respirando por aparelhos. Ainda depende só dele. A verdade é essa. Se você empata e traz 2 jogos para casa agora, o cenário fica melhor do que se perde, mas né? tem que, não, se perdesse, poderia ter saído já. Poderia ter já sido eliminado da Libertadores. Ainda depende só dele, a gente vai falar mais do Fluminense, mas já adianto que vai ter que golear o Bolívar em casa. É um confronto direto contra o Bolívar, vai ter que tirar uma diferença de 3 gols ou torcer para outro time tirar, né? Então, tem essa possibilidade do Fluminense depender só dele na Libertadores, por mais que seja complicadíssima a classificação tricolor. E falando em tricolor, hoje tem São Paulo também, na Sul-Americana, com time esfarelado, não por opção do Roger Machado, né? São 7 desfalques aí por questão também de lesão, mas já ajuda um pouquinho, talvez, pro jogo contra o Corinthians, já poupa sem querer poupar, ou tem gente que nem volta contra o Corinthians, a gente vai debater também daqui a pouquinho sobre tudo isso, mas por que eu estou falando isso? Porque o Olímpio é tricolor também, tá aqui com a gente. Muito bom dia novamente, Olímpio Vasconcelos, ficando um rosto conhecido já na semana aqui do Pantanal nos Esportes. Será? Vamos ver, tem né? esse memezinho do o papo rola na rede, não é? Será? Será? Eu não sei fazer. Como que faz o pulinho, João Neto? Eu não sei também. Você que é das redes? Você que é jovem, dinâmico, tudo mais? Eu sou jovem, dinâmico, mas eu não sei fazer o pulinho. Será? O papo que rola nas redes. Será, Olímpio? Bom dia. Que rola. Será, né? Será. Manfra, bom dia, né? Bom dia, Manfra. João Neto também, todos os nossos telespectadores aí da TV Pantanal. É o seguinte, cara, São Paulo entra em campo hoje com muito desfalque e o Flamengo também, né? Então são 2 times. O Flamengo tem poucos desfalques, mas muito importantes. Paquetá, Arrascaeta, Pulgar, são 3 caras de peso para esse time do Flamengo que entra em campo hoje, apesar de que eu acho que o Flamengo não vai sofrer nessa Libertadores, como foi ano passado, né? O Flamengo que penou ano passado para avançar de fase, na primeira fase capengou ali até a reta final para garantir a classificação. Acho que o Flamengo vai se classificar com uma certa tranquilidade. Não tem um jogo difícil hoje, mas tem problemas. O São Paulo começou muito bem, teve um tropeçozinho na Copa Sul-Americana, pega um time até ajeitado, né? O Higgins não é tão horríveis assim. Então o time que o São Paulo vai penar um pouco fora de casa. Pro outro lado já. Não é tão mamão com açúcar. Eu nunca falei que era. Tem que respeitar. Nunca falei que era. Foi no confronto contra o Bahia, o senhor falou que sim. Mas eu conheci ele depois mudou momento, contra o Bahia. Eu conheci naquele momento. Não essa não. Não tinha como conhecer antes. Você que falou do horríveis aqui. Você vai que não foi, até com risadinha. Não foi eu que fiz nada disso. Quando caiu na pré-Libertadores, caiu o Higgins aqui. Mas até jogo contra o Bahia, quem falar pra mim que conhecia o futebol do Higgins tá João Neto veio aqui e falar, não, o Bahia vai passar. Carne assada esse Higgins aí, que não sei o quê. Quem assiste o Pantanal Esporte sabe que até aí agora o que vai enfrentar o Tricolor,
Já não é bem assim. Já enfrentou o São Paulo e foi difícil o jogo. Já não é bem assim. Foi difícil, Dá pra- verdade. Mas hoje pode ser mais difícil por causa do próprio São Paulo do que propriamente dito do time Porque chileno é fora de casa também, né? Por causa da questão dos desfalques por lesão. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, daqui a pouco a gente fala sobre o Flamengo, a gente daqui a pouco fala sobre o São Paulo também, porque agora é hora de falar de Corinthians, senhoras e senhores, porque o Corinthians arrancou empate no fim, com Gustavo Henrique fazendo mais um gol, terceiro gol dele na Copa Libertadores, decidiram muita coisa aí para o Corinthians defensivamente e ofensivamente também. Um dos jogadores mais importantes, né? Muito se fala do Yuri Alberto lá na frente, que não está desempenhando bem, mas ainda dá sua assistência, aparece no jogo, principalmente o Garro, Lingard, mas às vezes a gente esquece de falar do Gustavo Henrique, que na única derrota do Corinthians ele não estava em campo, né? Talvez seja já um adendo para a gente ver como esse jogador é importante para o Corinthians. Mas enfim, João Neto, por que para você tem que comemorar esse ponto? Por que para você tem que comemorar esse empate, esse desempenho do Corinthians a 2.600 metros, 1-1 contra o Santa Fé? Um dos motivos você já disse, que são os 2.600 metros. Não é fácil jogar na altitude. Ontem o Corinthians tinha o Lingard, por exemplo, que com certeza nunca teve essa experiência na vida dele, né? Não é simples você jogar lá com ar rarefeito. Segunda coisa, porque eu não acho o time de Santa Fé horrível não, cara. Eu acho um time bom, um time que é rápido e tudo mais. E para mim é o confronto mais difícil que o Corinthians teria nessa primeira fase de Libertadores, o jogo lá em Bogotá contra o Santa Fé. Então ele conseguir, após 3 vitórias, trazer o empate de lá, eu acho que é um ótimo resultado. O torcedor corintiano tem que ficar feliz e tem que comemorar. Do mesmo jeito que eu acho que a derrota para o Mirassol, mesmo o Mirassol estando dentro da zona de rebaixamento, é uma derrota normal. O Mirassol está crescendo, está melhorando, está produzindo mais. Você ir perder por 2-1 lá em Mirassol não é vergonha alguma. E você ir até Bogotá e empatar com Santa Fé em 1-1, correndo atrás do resultado, que é mais difícil ainda num campo com altitude, é para se louvar e para se comemorar. São 4 jogos, 10 pontos, senhora campanha do Corinthians na Copa Libertadores. Destacar um jogador da equipe do Santa Fé, que inclusive marcou gol, que é o Roda Leiga, né? Ele que já é muito experiente, rodado no futebol sul-americano. Jogou aqui no Bahia, não foi? 40 anos, esse que eu ia mesmo? puxar. Não sei se você já era torcedor do Bahia na época. Não. Lembra que ele chegou no Bahia e fazia gol todo jogo? Todo jogo tinha gol do Roda Leiga e ontem ele fez gol no Corinthians, um belo gol, inclusive. Eu virei em cima torcedor do Souza. Bahia depois que o Rogério foi para lá. Você é torcedor modinha. E também fez o gol ontem, destacar, né? 40 anos rodado aí, super experiente. O Roda Leiga jogando pelo Santa Fé. Olímpio Vasconcelos, aqui o João Neto veio, elogiou e tudo mais, nem quero ser contrário a isso, mas quero trazer um debate. Quero trazer uma conversa aqui para nossa pauta, porque já é o segundo jogo seguido sofrendo gol para um time que não sofria gols, né? Lembrando que antes dessa sequência de 2 jogos sofrendo gols, eram 7 jogos sem ter a sua meta vazada e 2 jogos sem vencer. Alguma maneira de preocupação, o dinizismo tá acabando, tá murchando, tá voltando ali pro velho jogo de Diniz de ser, vai ser difícil o Corinthians vencer agora. A opinião de Olímpio Vasconcelos sobre essa fase curta do Corinthians, né? Nenhuma semana de 2 jogos sem vencer. A gente costuma mudar muito rápido, né, nossos pensamentos. Aqui no Brasil tem 880. Você está muito bem, você está muito mal. E não é assim. Acho que o Diniz está começando um trabalho, iniciando. Ele tem esse perfil, né? Um pouco. Tem o formato dele jogar, que é agrupar mais jogadores, fazer os jogadores entenderem o formato de jogar. Então, normalmente, ele chega e não consegue fazer o que ele fez no Corinthians, inclusive, que é começar já tendo resultado. E ele conseguiu isso, tirou o Corinthians de algum buraco ali que estava enfiado. No Brasileirão ainda é um problema, né? O Corinthians está brigando ali contra o rebaixamento, mas a Libertadores faz uma campanha muito boa. O grupo é um pouco mais tranquilo do que outros que a gente está vendo por aí, mas eu acho que consegue sim fazer, o Diniz consegue já dar uma cara para esse Corinthians que estava mal, né? Estava muito mal, estava perdido depois do título da Copa do Brasil, e eu acho que hoje tem um futuro aí pela frente, né? É um grande time, é um time com grandes nomes? Não acho. Eu sei que tem grandes nomes assim, né? O Lingard tem grandes nomes, verdade, mas não tem caras que estão no nível que a gente vê, por exemplo, tem jogador de seleção quase, não tem mais, nem aqueles que tinham, cadê, Carrídio, o do venezuelano, então assim, não tem mais, é um time que você olha e fala, nossa, cara, tá tudo dando certo. Né? O Memphis é um jogador que não... Então assim, a gente não consegue ver um time do Corinthians com esse perfil de campeão brasileiro, campeão de qualquer outra competição, Libertadores também acho que está longe disso, mas eu acho que assim, o corintiano, ele olha para esse time hoje e avalia, fala, cara, acho que tem alguma coisa aqui. Né? Acho que a defesa é um problema, sempre foi um problema com o Diniz e acho que hoje sofreu gols, você até colocou esse destaque, né? São 2 jogos sofrendo gols para um time que não vinha sofrendo 7 sem tomar gol. Então assim, não é o normal do Diniz, né? Era um Diniz que sempre tomou muitos gols. Essa sua cara, Jonas. Não, desculpa te interromper, que a gente está nos melhores momentos ali. Quem está em casa não viu.
Ele não gosta essa muito cara de de Diniz gol também, contra, essa cara de nojo que o João Não, Neto porque fez pra mim você tá aqui. querendo criar coisinha. Tomou Não, tomou porque 3 gols em jogo É normal. que se a gente vem aqui só pra Tá ficar ligado a elogiando... lanterna do seu celular. De novo. Se a gente vem aqui só pra ficar elogiando, não tem debate. Tudo bem, mas você tá Conversar, querendo eu criar tenho que coisinha. indagar, eu tenho que trazer alguma coisa. Tá tudo certo no Corinthians, o Diniz foi aplaudido pela torcida antes do jogo ontem, ele não tem culpa do time estar na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, tomou 3 gols em 7, 8, 9 jogos, sei lá, normais, que todo mundo levaria. O Corinthians está num momento bom, só tem que ter preocupação para sair logo da zona de rebaixamento, porque isso pode começar a virar um peso. Fora isso, o Corinthians está num momento, para mim, surpreendente. Posso cravar aqui? Corinthians não cai. Corinthians não cai. Ah, também acho que não. Corinthians não cai. Também acho que Pode não. me cobrar. Não sei se é tão polêmica assim, né? Mas Mas tá não tudo cai. bem. Que, Porque tendo a em vista que galera está olha- hoje na zona de rebaixamento, vou aceitar, mas... A galera Não é que olha você falou como se fosse, né, a mãe de nada. Então faz o seguinte, Uai, mas- faz uma cravatura. Não sei nem se existe essa palavra. Uma cravatura melhor. Ele fala, o Corinthians não cai e o Palmeiras não é campeão brasileiro. fala algo mais polêmico, Olímpio. Você Uai, mas você você consegue- quer falar, Isso eu não é falo. Você quer o quê? polêmico. Se você não quiser falar, Agora eu você falo. falar, por exemplo, o Santos, eu já fico um pouco mais... Será? Se você não quiser cravar que o Será? Corinthians não cai e o Palmeiras não é campeão brasileiro, eu cravo. Não, é que ele tratou, vou falar. Eu falei, porra, Então eu vou falar. agora vai ser é campeão da Libertadores. Alguma coisa assim. A minha é mais forte? É, que o Corinthians vai ganhar um título? Não, que o Corinthians Não, não cai vai. e o Palmeiras não é campeão brasileiro. É, 2. Não, Já também não começou sei já se é com tão, dois. mas é mais que o Olímpio, porque coloca mais uma questão, né? Aí Que é a a questão do Palmeiras. questão do título é 50-50. Ou é Mas- Flamengo ou é Palmeiras. Mas também é, o 50-50, ou ganha ou não ganha, né? É Não, o mas famoso- não, tudo bem. Claro mas que é só que- 50-50. Mas não tem mais que dois times na Sim. disputa. É, mas é São que 2 times disputando. Você ficaria surpreso? Também não é uma opinião polêmica. O Palmeiras não ser campeão brasileiro? Eu acho que Não, você mas tem peraí, que ser só tem 2 corajoso times pra na disputa, cravar. não tem 20 times na disputa. Não tem 20 na disputa coisa nenhuma. O que tava brigando ali pela Não, terceira peraí. vez já tá caindo pelas Fluminense, tabelas, São que é o Paulo não Fluminense. tá também? Não. Bahia, Pelo amor de não tem Deus. chance. Não, só O Palmeiras Corinthians, e que Flamengo. segundo o João Neto, e eu concordo, vive uma excelente fase, completou um mês com o Fernando Diniz no seu comando, completou um mês ontem, e ele comentou sobre este um mês de Corinthians e também fez um resuminho do que foi o jogo de ontem, daquele jeito jogando pela torcida, viu? Eu sei que não é para mim, eu sei que ele fala para o torcedor corintiano, mas eu acho uma baboseira do caramba esse negócio assim, vai Corinthians, e vence o Corinthians, e não sei o quê, mas eu entendo o Fernando Mas é o Diniz. jeito dele, né? Vamos No Vasco, escutar- lá, ele falava, como que ele falava? Vitória Vasco. Vitória alguma coisa Vasco, assim. vence o Fluminense e não sei o quê. Ele vai tentando sobreviver do jeito que dá, né? Vitória do Tentando primeiro ganhar o tempo, carinho né? do Porque torcedor, o né? São Paulo quer E é que vitória do ele primeiro encerrava as entrevistas no Vasco... Mostrando o com- Vzinho de com vitória. Um Vzinho de vitória lá, fazia um gritinho, tudo é o jeito dele. E isso pegou no Corinthians também, que tem vence Corinthians, vai Corinthians, os jogadores imitando o Diniz, né? Podemos assim dizer. Vamos escutar o Fernando Diniz, a avaliação dele neste um mês de Corinthians, muito corintiano o senhor Diniz, e também esse jogo muito Corinthians, que ele afirmou que as pessoas vão se lembrar por bastante tempo aí, hein? Será? Vamos escutar o Fernando Diniz. Foi um mês bastante positivo e teve muita coisa de Corinthians. Viu? Teve acho que a estreia foi cara de Corinthians, o jogo contra o Palmeiras mais ainda, jogar com 2 a menos no clássico, depois o jogador expulso contra o Vasco, ganhar um jogo com jogador a menos. E hoje também foi mais um desses jogos que com a cara do time, com a cara da instituição, cara de corintiano mesmo. Foi muito bom o jogo de hoje e, de fato, a gente merecia sair do jeito que foi. Vai em Corinthians até o final. E foi, sabe? Foi uma experiência muito rica hoje. Eu acho que o gol naquele momento foi a celebração de um time que não desiste. E você vê que o time, somente os minutos finais, os 15 minutos finais, estava jogando em uníssono com a torcida. A torcida não parava, o time não parava. O time jogou com muita coragem essa parte final, não ficou desorganizado. Então foi muito bom, foi um dia especial. Muita gente vai, embora seja um resultado de empate, muita gente vai lembrar desse jogo de hoje. Muita gente vai lembrar desse jogo de hoje. Não vai lembrar nem domingo já, no confronto contra o São Paulo, já não vão se lembrar. Não, é verdade. Ninguém vai essa. lembrar desse jogo de hoje. Ninguém foi um vai lembrar do resultado jogo de hoje. importante, e o Porque se Corinthians- ganhar do São Paulo, vai lembrar só do São Paulo. Se perder do São Paulo, vai lembrar só do São Paulo. Vai, Talvez se pra- empatar e lembre de Pra novo. ajudar um pouco o Diniz, eu acho que o jogo que teve cara de Corinthians foi o 0x0 com o Palmeiras. Você com 2 jogadores a menos e tudo mais. E o que você acha desse jeito dele aí de vai Corinthians e não sei o É o quê, jeito chama dele. pro torcedor? Porque é um jeito dele de se defender também. Assim, eu acho uma baboseira. Por quê? Porque ele fala muito de raça e não sei o quê. E uma hora a oscilação vai chegar. A fase ruim vai chegar. Ele vai falar o quê? Que o time não tá se entregando? Tem essa também, né? Agora não É. tem vai Corinthians? Agora se não tem entrega? Se não tivesse entregando, tem que falar, olha, tipo, Então, tem que correr mais. e Tem, tudo tem essa mais, questão. né? Mas é uma maneira dele se proteger, porque quando ele chegou, a gente lembra que ele foi não tão
com o Roger Machado no São Paulo, mas foi bastante contestado também, né? Foi bastante criticada a chegada dele. É um jeito dele conquistar o torcedor. Ele foi, cara, mas assim, eu não vejo muito teatro nisso, não. Esse é o jeito dele mesmo. O perfil do Diniz é esse, de ter esse tipo de fala, esse tipo de palavra. É o jeitão dele. Não acho que ele tá fugindo do que ele normalmente é, não. No jogo de ontem, eu acho que o Corinthians sofreu bastante no segundo tempo. Não vou conseguir crucificar o Corinthians por isso, por conta da altitude. Acho que se fosse num jogo com condições normais, poderia ser muito criticado o segundo tempo do Corinthians. Mas como é um jogo na altitude, você começa a ficar com a perna muito pesada, começa a não ter fôlego. E ali o Corinthians teve o seu goleiro que, no tempo normal, tem momentos bons e momentos ruins. Ontem ele estava num dia de ter momentos bons. Ontem o Hugo foi muito importante. Inclusive teve a confusão com o Hugo, né? Não entendi então, nada eu não sei da confusão. porque no final do jogo, cara, eu mudei para ver o fim do Fluminense. Sim. E eu perdi o que eu ia ter gostado mais de ver, que era a confusão. Você é bandido de novo, né? Você Você só gosta de confusão. Eu Você acho deve super- estar se deliciando com o que está acontecendo no Real Madrid agora. Eu né? acho misto, super Jogador em saudável. hospital. Valverde foi pro hospital hoje, viu? Confusão com o Deu Tchouaméni. porrada? Tchouaméni lá no treino do Real Madrid. Ontem tinha tido a coisa do Rudiger, né? Tapa na cara do membro da comissão técnica do Real Madrid também. O Mbappé saindo rindo, gargalhando do treino. O clima tá bom lá no Real Eu não Madrid. vi né? nada disso, eu não abri nada, mas eu sei o que está acontecendo. O Que de que tá ontem... acontecendo? Não, essas confusões do Real Madrid eu Ah, sei tá, que achei que tá você acontecendo, tava lá mas eu não dentro. vi. Mas eu não vi. Nossa, que correspondente. Ele vai chegar lá daqui a pouco. Eu não fiquei abri as animado. matérias e eu... Por exemplo, o tapa do Rudiger, no vídeo, sem ver Parece áudio ser e tudo, brincadeira. parecia ser brincadeira. Parece, mas Esse- ele faz uma carinha estranha. Quem sofre o tapa, não sei o nome, faz uma carinha estranha depois, mas no momento pode do ser- tapa parece Pode ter sido brincadeira. uma brincadeira sem graça, né? Mas... pra Mas é mim que o de hoje pareceu não tem brincadeira. imagens, pelo visto, né? E eu vi que teve, mas eu não consegui acompanhar. Saiu... E o do rolo do Corinthians lá, eu não sei o que aconteceu. O goleiro Gustoso, ele tem a mania dele de comemorar também, extravasar, balança o braço assim, Isso eu acho aponta meio pra personagem. cima e não sei o quê. Também acho, mas ele faz em todo jogo. Não dá pra crucificar. Não foi ontem, não foi contra o Palmeiras, não é contra o São Paulo se acontecer. Ele faz todo jogo. E aparentemente os jogadores colombianos não gostaram da atitude dele, acharam que eles estavam provocando a torcida, e aí foi para cima só dele, o problema era ele. Tanto que a confusão teve, os jogadores do Santa Fé correram, né, porque o goleiro fica do outro lado do campo, correram lá do campo deles até o Hugo Souza, ignorando qualquer jogador do Corinthians. Não era um confronto de Corinthians e Santa Fé, era um confronto do Santa Fé contra o Hugo Souza. Eu achei bizarro. Eu não sei se o Hugo Souza fez alguma coisa durante o jogo, falou alguma coisa para alguns jogadores, do ataque, enfim, tudo mais. Mas se fosse essa questão da comemoração do Hugo, é uma banalidade incrível, né? Para gerar toda aquela confusão, toda aquela treta, para mim, totalmente desnecessário, né? Não vi, não posso opinar. E sobre o Diniz ali, triste, ele não está tem fazendo uma alta valorização, né? Uma autovalorização do resultado, do ambiente, dos jogadores. Até para trazer isso para os jogadores. Não, a gente fez o que a gente podia fazer dentro do que a gente tinha, da altitude, do resultado, perdendo o jogo. Então, assim, ninguém vai esquecer desse jogo e tal. Então, assim, é meio que uma valorização absurda, exagerada. Ele quis vender como se fosse a batalha de Bogotá. É, não teve mas nada não, disso. Isso aí não vai ter Como nada foi a disso. batalha Não, contra o Palmeiras. Contra o Aquilo foi uma Palmeiras, eu, batalha. contra o Palmeiras Palmeiras eu bem concordo. mais, Contra o bem Palmeiras eu mais, concordo. Pô, você segurar um time bilionário com um treinador que recebe 5 milhões por mês com 2 jogadores a menos. Eu vou pedir desculpas que eu emiti uma opinião errada, que eu falei que o torcedor não lembraria do jogo no domingo. No sábado não vai lembrar, porque vai ser pré-jogo. Não é que não é no assim. sábado já vai estar pensando só no A São pessoa Paulo. vai lembrar não do vai jogo. nem no sábado vai lembrar desse Não, jogo. Vai lembrar da do campanha, jogo. que tá muito boa. Vai Não, lembrar da do campanha, jogo. sim. Aquele que dizer assim, como se fosse, ninguém vai esquecer, daqui a 10 anos vão falar desse jogo. Não é isso. Cara, entendeu? não é vai. Vai pelo lembrar time. o 2x0 contra o Peñarol, que jogou pra Não caramba é no pelo primeiro time. tempo. Não, eu acho que pode lembrar mais desse até do que do Peñarol, mas assim, não são grandes jogos na história do Corinthians para serem lembrados. Não. O que a gente tem que ter em mente, cara, é que eu duvido muito que qualquer um de nós aqui, com o histórico do Corinthians em competições sul-americanas, achasse que o Corinthians ia passear num grupo com Santa Fé e Peñarol. Isso não. E com um Passear time não. argentino. Todos nós achávamos, vai conseguir passar em segundo, vai brigar, vai sofrer. O Corinthians está passeando, o Corinthians está brigando para ser primeiro geral da Libertadores. Tem mensagem do Francisco Júnior aqui, ó. Bom dia, equipe Pantanal nos Esportes. Vasco fazendo bonito na Sula. Flamengo hoje precisa se impor e resolver logo essa classificação. A gente sofre demais na primeira fase da Libertadores. Bom programa, amigos. Valeu, Francisco. Um abraço para você. Obrigado pela sua companhia. Aquela frase do Tite que ficou famosa, revoltado numa coletiva de imprensa do Corinthians, eu acho. A sua dor é a minha dor também. O que você sente, eu sinto também. A sua dor é a minha dor também, Eu Renato sinto Gaúcho. também. Eu sei que você está triste. Eu sei que você está muito chateado. Você não queria nada disso acontecendo. Você não queria o Vasco líder. O Vasco tá líder do grupo. Não queria o Vasco virando. Então a sua dor E é a gente minha separou mais uma entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho, né?
do sofá da casa dele para soltar para a galera depois dessa virada do Vasco da Gama lá no Chile contra o Audax Italiano. Mas isso fica para daqui a pouco, porque agora é hora de um rápido intervalo. Depois que você colocou 35 minutos de Abel Ferreira que me fez dormir, eu espero qualquer coisa de você. Já já estamos de volta. Você só reclama, né? Do Abel, você vem sim. trabalhar e reclama. Já já Do a gente Abel, volta sim. aqui. Vou dar uma dura nesse camarada aqui que ele tá enchendo o saco. Estamos de volta, voltamos com o Pantanal nos esportes. A gente encerrou ali mais ou menos escutando o Fernando Diniz e eu quero começar esse segundo bloco escutando o Zubeldia, voltando uma semaninha atrás, João Neto. Você lembra do que a gente escutou aqui no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador no Pantanal nos esportes, do Zubeldia? Que ia classificar. Ele prometendo que ia classificar. Eu quero saber se está perto ou se está longe da promessa. Não separei nada de ontem, porque eu quero discutir sobre essa promessa que o Zubeldia fez, essa palavra, né, que o Zubeldia falou depois da derrota para o Bolívar jogando fora de casa, na altitude, porque ontem o Fluminense visitou o Rivadavia, líder do grupo, líder do campeonato argentino, empatou em 1-1, num milagre praticamente no final, né, o John Kennedy decidindo mais uma vez para o Fluminense, arrancando o empate ali nos Quase minutos vira. finais da partida. O Kennedy deu uma enfiada de bola. Quase acontece a virada ainda. Uma enfiada de bola bonita pro Guga, ele finaliza mal. Mas empate 1-1 Quase que vira. continua com o Fluminense na lanterna do grupo, ainda depende só dele, mas tem que golear o Bolívar, então a situação é complicada. Vamos escutar o Zubeldia e debater se a promessa está próxima de ser cumprida ou se ontem ficou um pouco mais distante. Está na tela. No, disculpe, para no seguir. Era un grupo accesible para el que no conoce de fútbol. Y segundo, quédate tranquilo que vamos a clasificar. Vamos a clasificar. Así que no te preocupes por la tabla de posiciones. Vamos a clasificar y después te voy a ver la cara y va a decir, bien, mister, clasificaron. Tranquilo. Já te respondi a pergunta. Então, e del arbitraje não vou falar. Tá. Não vou falar. Então, se você me permite só completar a pergunta. Não, se você me permite, que eu sou o único brasileiro aqui na coletiva. Dale. Tem mais algum brasileiro? Desculpa. Sim. Desculpa, se você me permitir, o que te passa essa confiança, então, que o Fluminense vai conseguir a classificação? Porque na matemática, talvez tenha que conseguir as 3 vitórias no segundo turno. Va a clasificar. Es una cuestión de sentir y que tenemos equipo para clasificar. Así que confiamos que vamos a clasificar. Coisa de sentimento que ele estava sentindo ali. Nem ele soube explicar como ele prometia, né, a classificação do Fluminense. E aí, João Neto? Tá mais perto, tá mais longe de cumprir a promessa? Como foi o jogo seguinte da promessa do Zubeldia, 1-1, jogando fora de casa na Argentina contra o Rivadavia? O jogo foi duro, como eu imaginava que seria, né? Você trouxe líder do grupo e líder do campeonato argentino. Então, não é porque não tem nome que é uma equipe ruim, né? E ontem, inclusive, eu fui induzido ao erro pelo Sport TV, que falou que vai jogar num campo sem atmosfera, vazio. Não foi isso, não. Não. Foi cheio. Eu assisti a final da Copa Argentina, eu não lembro. Foi contra o River Plate. Eles ganharam jogando em casa numa atmosfera. Eu não conheci o Rivadavia, eu conheci nesse jogo. Aí meu pai falou, que time é esse, cara? Torcida enchendo, o time Você ganhando, tá trazendo campeão. mais um dado aí. Campeão da Finalista de Copa Copa Argentina. Argentina, campeão de Copa Argentina. Ele, Então, inclusive, está na Libertadores por causa da Copa Não é Argentina. qualquer time, não. Não Pô, é um pelo time campeonato forte. argentino. É um time forte. Mas para poder te falar se está muito longe, se não está tão longe, eu preciso saber do grupo. Me canta o grupo aí, como que tá? A situação, não sei se o torcedor do Fluminense vai gostar de ouvir novamente. Mas ele tá careca de saber já. Rivadavia é classificado para a próxima fase, primeiro colocado 10 pontos. Bolívar é o segundo com 5 pontos. Deportivo Laguaira da Venezuela tem 3 pontos na terceira colocação. Com 2 pontinhos, o Fluminense vem na lanterna do seu grupo. Fluminense enfrenta em casa o Bolívar e o Laguaira não tem mais chance de alcançar o Rivadavia. O Laguaira tem quantos? O Laguaira tem 3 e o Bolívar tem 4. Tem 5, desculpa. Laguaira e Bolívar jogam as 2 partidas agora fora. Bolívar pega o Fluminense. Bolívar pega o Fluminense fora, tem que ver se vai jogar contra o Rivadavia fora também. Bolívar deixa eu pega o confirmar. Rivadavia. Do jogo contra o Rivadavia é em casa. Em casa. É em casa. Do Bolívar, Por isso né? que eu acho que o Na Fluminense, altitude. acho que o Fluminense não vai classificar. Tinha olhado já essa tabela aí, o Fluminense não avança de fase, mas Então pode tentar ficar em terceiro para ir para a Sul-Americana. É claro que tem que Imaginar secar o que- Laguaira que está na frente, mas o principal O alvo principal é é o o Bolívar. Bolívar. Mas o Laguaira faz os 2 jogos fora de casa. E um deles é contra o Fluminense. O Fluminense não ganhar do Laguaira também. Na verdade, se o Fluminense não ganhar os dois, já tá fora, né? Se ele empatar um, já tá Se eliminado. empatar um já tá. Exato. Não tem mais o que
fazer. precisa ganhar os dois e sair. Aí, quando ganhar os dois é certeza. Aí tem que pensar e tem que torcer. Precisa pro Bolívar. vencer os dois para depender só dele. Golear, principalmente o Bolívar, para tirar o saldo do Bolívar e aumentar o saldo Vamos fazer do conta próprio aqui. Fluminense. O Fluminense, se vencer os dois, ele chega a 8 pontos. Chega a 8. O Bolívar tem 5. Tem 5. O Bolívar não pode... Então, o Bolívar perde se pro ganhar Fluminense, uma, ele pode chegar a 8. Se o Bolívar ganhar uma, por exemplo... Do vai ter que Rivadavia, tirar né? Seria no Rivadavia. Seria claro. do Vai ter, Rivadavia. porque agora o primeiro critério é o confronto direto. Vai ter que ter o saldo Então de vai gols. ser uma vitória para cada e vai ser no saldo de Vai gols. ser no saldo né? de gols. Mas o saldo de gols é no confronto direto ou é no geral? Geral. É no geral, certeza absoluta? E hoje o No Bolívar geral. tem 1 de saldo e o Fluminense menos 3. A situação não é Eu bem achava que difícil. o saldo também seria no confronto direto. Não, o saldo Porque geral. até no para geral. decidir no confronto direto quem está na frente tem que ser pelo saldo, né? Porque vai ser uma vitória para cada lado. Cara, não vou cravar que não vai, nem que vai. Eu acho que vão terminar os dois com 8 e vai ser nesse negócio do saldo de gols aí. Eu acho que vai acontecer isso. Mas aí tá fácil o seu João Neto, né? Ah, mas pô, Vem você aqui quer que eu fala- adivinhe? Que Eu pergunto, vai classificar ou não vai? Eu não vou nem falar Eu vou se te vai ou falar não vai. então o Aí seguinte. complicou minha Eu vou te vida. falar então o seguinte: o Fluminense vai ganhar por 3 gols de diferença ou próximo a De isso. quem? Do Do Bolívar. Bolívar. Só que eu não sei como vai ser o Bolívar na última partida contra o contra o outro Rivadavia. time já classificado. Este é o grande problema. Precisamos ver se o Rivadavia vai estar brigando pelo Mas no primeiro lugar geral. cálculo Casagrande Júnior, né? Não, peraí, tá. O Rivadavia Tá vai mais estar... perto de ir, tá mais perto de ficar. O Rivadavia vai 80%, estar... 90% pra ir, 70% pra não O ir. Rivadavia vai estar brigando pelo primeiro lugar geral e o Fluminense vai classificar. Vai classificar o Fluminense? Vai classificar. Olha no olho do torcedor do Fluminense ali na câmera e fale, torcedor do Fluminense, fique tranquilo. Ele tá igual o- Nos encontraremos Tá igual o Zubeldia, né? no mata-mata da Libertadores. Garantindo. Torcedor do Fluminense, não fique tranquilo porque vai ser com muito sofrimento, mas o Fluminense vai classificar para as oitavas. E aí, Olímpio Vasconcelos? Não concordo. Acho que não vai passar. Não? Até porque o Fluminense está sofrendo muito a questão das lesões. Como eu falei, sem Lúcio Acosta, sem Martinelli, o time perde demais. O Lúcio voltou ontem. né? Lúcio, mas assim, foi um período ruim. É um jogador que está voltando ainda, né? Então, assim, é um cara que está faltando ainda o ritmo, para ter esse ritmo de volta. E o Fluminense não vem jogando bem, está em queda. No Brasileirão, não é uma queda livre no Brasileirão, né? No Brasileirão, o Fluminense ainda consegue ali se manter nas primeiras posições, mas o desempenho do Fluminense já não é o mesmo. E eu não consigo ver isso na Libertadores. O Fluminense está sem gana de Libertadores. Eu sei que parece também, eu tô usando mesmo a ideia aí do Zubeldia, tipo, vai classificar por quê? Ah, porque vai. Então, assim, só porque vai, não tem um porquê. é assim que a banda toca, Não é assim né? que a banda toca. Futebol é difícil e o grupo do Fluminense é muito difícil. Ficou um grupo difícil porque você tem um Bolívar, tem a altitude do Bolívar e aí vai valer também, porque o Rivadavia... Mas na você última... concorda com o Zubeldia, então? Porque quando saiu o sorteio, o grupo do Fluminense era um dos Concordo em mais gênero fáceis. no mil grau. Era um dos mais fáceis. Aí Aí sobre o isso, sim. Zubeldia a gente acabou de escutar. Quem achou fácil não entende de futebol. Não, mas não, de fato, sim. Então o Zubeldia tá certo. Tá Quem- certo, Quem isso sim. falou que esse grupo Tava tava fácil, fácil... porque assim, o Rivadavia... Não é não entender Não futebol, entende ou não é fez o tá- estudo direito? Não tá bem informado. Aí eu vou fazer a meia culpa que a gente fez aqui na Série D. Eu analisei mal o grupo do misto. Eu achei que o Capital e que o Goiatuba não fossem os times que eles são. É um erro meu, eu errei. Isso E eu eu não acho posso que- me colocar nessa porque eu sabia. E eu O acho que Goiatuba e o Capital muita tinha gente que muito analisou o investimento. grupo do Fluminense também errou. Aí o do Fluminense a questão do Rivadavia não é ninguém na história do futebol argentino. Então, assim, realmente, você vai olhar e... Pelo ano, né? Aí, Mas você tem que olhar, sim. campeão da Copa Argentina, líder do Não, Campeonato Argentino. Sim. Mas é que assim, quando você olha a tabela, hoje em dia é mais Mas fácil. sinceramente era pra estar atrás de Laguaira e Bolívar? Não Podia era. não ser o primeiro. Não era Mas para estar atrás, era para ter vencido o jogo. O Flamengo o jogo em sofreu nesse casa. grupo, o Palmeiras, talvez o próprio Corinthians, que tá bem. Cara, pode ser que sim, Corinthians pode ser também que não. teve É altitude que- e não perdeu. É que Flamengo, Não igual La Paz, é que né? Flamengo e Palmeiras, eles são um supra-sumo hoje em dia, cara. É mais difícil analisar Flamengo e Palmeiras. E outra coisa, não tem como, você já adiantou, não tem como comparar La Paz com Bogotá. Se eu não me engano, La Paz são 1.000 metros a mais do que Bogotá. 4.800. Então é muito mais. Um é 2.600, outro é 4, sei lá o quê. Bogotá não é tão Quatro, alto três, assim, não. Bogotá cansa, mas não é La Bogotá Paz, é tão né? alto. É, 2.600. É que nem o LDU também, né? Equador tem alguns lugares, também qualquer que é 2.000 e pouquinho. 2.300. né? É, que já atrapalha, mas Já não é igual ajuda, La Paz. Sim. A LDU já é um pouquinho mais alto. Ou, por mas tem exemplo, alguns no Equador, Emelec, O Barcelona, Mirassol que vai Emelec, jogar com o Always Ready. Always Ready joga é acima ainda de É quase 5. quase 5, cara. Quase 5 e uns quebrados até esse Always que tá crime. no grupo do Bragantino, inclusive. Não, o Mirassol. Do Mirassol na Libertadores. O Mirassol que bateu o Arzeri em casa na última rodada. Daqui a pouco a gente passa o calendário da Sul-Americana e também da Libertadores para você ficar bem informado. Ontem também tivemos na Libertadores Cruzeiro 0 fora de casa, 0 para a Universidade Católica no Chile.
Dá para comemorar esse empate, João Neto? O Barcelona de Guayaquil venceu o Boca Juniors, ou seja, ajudou o Cruzeiro é o segundo colocado, né? E tendo em vista que também jogou... é líder? Não, na Universidade. A Universidade? O Cruzeiro jogou todo o segundo tempo com jogador a menos. Né? Por este motivo, dá para se comemorar, né? Você jogar o segundo tempo com jogador a menos, dá para se comemorar. O grande problema do Cruzeiro aí foi a questão do confronto direto, que ele já ficou atrás do Universidade no confronto direto e pode ser um fator de decisão do grupo. E a questão de decidir com o Boca fora. Hoje está na frente do Boca, mas o Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors no direto fora de casa. Sim. E preocupa? Preocupa. Está ameaçado? Não? Está ameaçado, mas está na briga, está brigando bem. É um grupo realmente muito difícil. Consegue cravar que o Cruzeiro vai passar, por exemplo? Lê o grupo para nós aí também. Universidade Católica 7 pontos, Cruzeiro 7 pontos, Universidade Católica pelo confronto direto líder do grupo. Boca Juniors 6 pontos, perdeu ontem para o Barcelona de Guayaquil, que foi para 3 pontos. O Boca Juniors é o terceiro colocado e o Barcelona é o quarto colocado. O Barcelona ganhou, né, ontem. A próxima rodada é Cruzeiro e Boca, né? Na Bombonera. Uma ajuda que o Cruzeiro vai ter aí é que a decisão é entre Universidade e Boca. Eles vão se enfrentar na última rodada. Só que E o Cruzeiro decide em casa contra o Barcelona, talvez já eliminado até. Contra o Barcelona. Então, o Cruzeiro tem quantos pontos? O Cruzeiro tem 7. Então vai, o Cruzeiro chega a 10. O Cruzeiro faz 10. O Universidade ou o Boca vão chegar a 10. Um dos dois não vai passar de 10. O negócio é se você chegar dependendo do confronto direto contra a Universidade. Então tem conta para fazer aí, não é tão simples a análise, né? O problema do Cruzeiro hoje é o desempenho. O Cruzeiro não está jogando bem. Então assim, melhorou com o Tite? Melhorou. É um time melhor do que era com o Tite. Com o Arthur Jorge hoje é melhor. Mas falta desempenho. O time, a gente esperava muito desse Cruzeiro, acho que a gente também, talvez, a gente colocou a regra do Cruzeiro meio alta, e a gente se decepciona muito com o que está acontecendo com o Cruzeiro hoje. Mas o desempenho não é do tamanho que a gente esperava que fosse, talvez, ou que o elenco tem. Eu acho que o elenco tem uma qualidade que a gente não consegue ver em campo. Eu acho que o Cruzeiro errou demais no treinador, cara. Eu acho que o Cruzeiro perdeu aí 3 meses do ano com o Tite. Com o Tite, né? O erro do Tite, eu também acho. Mas assim, isso é falta do quê? A gente já viu em alguns momentos o presidente também, Pedrinho Lourenço, que ele gosta de interferir, né? Ele gosta de interferir. Então talvez tenha interferência muito dele também. E é um cara que não entende futebol, gente. Será que vai ter interferência? Não, já teve, né? Já viu com outro treinador qualquer. Antes do Tite teve um caso, né? Com. Quem era o Jardim, né? Não, a única vez que ele quis interferir foi antes do Jardim entrar, quando Gabigol, ele reclamou dos caras que ele contratou. Os medalhões, né? Foi até antes do Gabigol que ele contratou o Wallace. Foi na época do... Eu não vou me lembrar os nomes. Pesolano? Não, foi... Pesolano foi com o Ronaldo, que depois foi pro futebol paulista ali, que era novinho. Surgiu muito bem no Cruzeiro, substituindo o Diniz. Tá no Bragantino. Foi pro Bragantino foi depois. Mas eu falo assim, mas se acontecer um caso que a gente soube, isso não é só uma vez. Porque assim, nessa questão técnica aí, o que aconteceu na época do Jardim foi positivo, né? Que ele deu carta branca pro Jardim mexer em tudo que ele tinha feito. Inclusive o Jardim em coletiva falou, não é porque você contratou muito que você contratou certo. E ele não ficou na dele, ficou quietinho, né? A minha lembrança é essa me fugiu o nome do treinador agora. Mas eu me lembro, eu não vou lembrar também os nomes dos jogadores, chegou ali, mas eu lembro que um deles foi o Wallace, o Mateuzinho, o Cássio. Chegou, eu contrato os caras e não coloco os caras pra jogar. Aí... Até o goleiro estava muito bem, ele forçou o Cássio a entrar, que era um goleiro moreno alto, que eu não esqueci o nome também. Naquela época ali, ele deu uma interferida, essa interferência. Situação do Cruzeiro boa hoje, é o segundo colocado. Eu acho que vai brigar, cara, vai brigar firmemente. Vai continuar brigando. Mas não está confortável. Mas não pode todos sabíamos que era o grupo da morte. Não pode baixar esse aí a gente entende de futebol, né? De cravar. É o grupo mais difícil. Da morte entende do futebol diferente do grupo do Zubeldia. Falar um pouquinho também do Vasco da Gama, que virou ontem para cima do Audax Italiano. Se escorando, entre aspas, né? Uma coisa, não estou aqui diminuindo, mas foi beneficiado corretamente, inclusive, pela expulsão do jogador do Audax Italiano, porque marca de pênalti, depois a virada com o Matheus, inclusive, marcando gol, né, o jogador do Flamengo, virou o jogo, líder agora do seu grupo, e o Renato Gaúcho mandou recado para os seus torcedores e também para o jogador, ele que está punido, não foi culpa dele, né, podemos assim dizer, não estar na beira do gramado ontem no Chile, ele foi punido e deu a sua entrevistas, entre aspas, né, coletiva. No pós-jogo, vamos escutar o Renato Gaúcho no conforto de sua casa, onde a imprensa nunca vai chegar. Quem gravou isso aí deve ter sido a Portaluppi, né, filha dele. Solta o Renato.
Fala galera, hoje nós enfrentamos o Audax, mais um adversário nosso da Sul-Americana. Não fizemos um primeiro tempo muito bom, mas corrigimos algumas coisas no intervalo do jogo. A equipe voltou com outro propósito e conseguimos uma virada muito boa, até porque a gente conseguiu mais 3 pontos e a gente continua na liderança da competição. E o time também muito bem no segundo tempo. Os garotos entraram, nos ajudaram bastante. Eu gosto de trabalhar com garotos, mesclamos e eles nos ajudaram. Seguimos o trabalho e a partir da manhã agora a gente já pensa em Campeonato Brasileiro novamente, que nós temos o Atlético Paranaense pela frente no domingo. Conto com a presença de vocês em massa em São Januário. Um abraço. Vou falar a verdade, eu estou me amarrando no Renato Gaúcho home office com jogos do Vasco da Gama jogando na Sul-Americana. Ele não esteve em campo, ele esteve só contra o Audax Italiano de 4 jogos, ele só treinou do termo home office. O Gersinho soltou aqui, treinador home office. Ou treinador EAD. O Renato Gaúcho EAD também. Eu achei a camiseta amarela do outro vídeo mais bonita que essa. Essa mais aí. com ele. E ele tá onde? No sofá, na sofá cama, da casa dele. Parece ser no sofá, tem uma dobrinha aqui, ó. No sofá da casa dele. Parece tá com uma preguiça do caramba também. Será que ele dormiu na hora do jogo? Ele tava com a cara bem de preguiçoso. Você assistiria completo? Sim. Audax e Vasco da Gama? Será que ele ficou bravo com o Saldívia, com o Fusato? Acho que ele ficou bravo de estar em primeiro, tá? Ele tá em primeiro. Que classificou, ele vai ter jogo agora na Sul-Americana. Pô, agora não tem jeito, né? Vai ter que no mata-mata, aí não tem como. Uma coisa boa você trabalhar e você fala assim, não, só trabalho em casa. Se trabalho de casa, eu não vou pra jogo fora, eu não viajo. No Rio eu posso até ir, que eu tô aqui mesmo. Tem camarada que faz isso, mais ou menos, no futebol brasileiro, né? Tem isso? Que não viaja, né? Tem um, não vou falar nomes porque senão fala que eu pego no pé e tudo mais. Mas tem um jogador, né? Camisa 10. Tava lá na fronteira agora. Ele foi pra Pedro Juan Cabalheiro. Viajou 2 vezes seguidas, né? Viajou 2 vezes seguidas. Jogou na Argentina, jogou no Paraguai. Mas a vida dele é difícil. Tem que se destacar. Pra Argentina ele foi com o jato dele. Mas eu me amarro. Você sabe disso, nesta fase do... Foi pro jato e deu carona pra gurizada ainda. Na volta do Paraguai também, não? Não sei. Na Argentina, se eu não me engano... Na Argentina foi ele, Arão, Gabigol... Não vou confirmar, peço Brasão, desculpa. Robinho tudo no não jato foi, dele. Robinho não foi junto. Não, Robinho Júnior não foi. Agora vai voltar aí. Mas me amarro nessa fase do Renato Gaúcho, esperando ansiosamente o próximo jogo da fase de grupos da Sul-Americana, que ainda tem mais um jogo de punição, né? Já cumpriu no anterior, cumpriu nesse agora. São 3 jogos? Ainda tem mais jogo de punição. Eu tava lembrando, o Renato nunca jogou Copa do Mundo, né? Não. Porque ele ia jogar em 86 ele tinha problemas muito na questão de sair fora do seu horário e tal, não chegava no horário. Aí não ficava em casa. O Tele Quando precisava ficar em casa, não ficava em casa. O Tele foi cortou, falando, você tá fora. Cortou não sei se é, mas assim, você tá fora e tal, não vai pra Copa. Convocou por conta desse motivo, né? Na hora da avaliação. Exato. Renato Gaúcho foi craque de bola? Você chegou a ver? Não cheguei a ver. Eu não peguei nada dele assim, né? Mas ao vivo eu falo. Não, eu vi o Renato jogar, por exemplo. Eu vi o gol de barriga em 95, né? Você viu, né? Já não era melhor... No Rei do Rio, né? Já não era o melhor... do Rei do Rio. Já não era o melhor Renato Gaúcho, mas ele... Tem muito acima da 3 média. caras que 4, né? Que eu gostaria de ver jogar, tirando o Pelé. Que Pelé, né? Acho que é unanimidade de todos, né? Do futebol brasileiro. Um deles, Ademir da Guia. O outro, Renato Gaúcho, Zico. Eu gostaria de ver o Túlio Maravilha também. Eu curto o estilo do Túlio Eu vi, Maravilha. não era nada. Não, mas eu queria ver no auge. Não se auge. compara com esses aí, Túlio. Não, mas eu gosto do jeito do Túlio. Só de ver. É só propaganda? Marketing? Não, ele fazia gol, muito goleador, mas... Como que o cara que tem 1000 gols na carreira... É 1000. Ele era ruim de bola. A gente vai pro rápido Ele intervalo. era extremamente goleador, o Túlio, mas não é aquele cara que você fala, puta, eu quero ir no estádio ver o Túlio jogar. Eu gostaria de ver o Túlio jogar. Jogou no Volta Redonda. A gente volta daqui a pouquinho com mais Pantanal nos esportes, porque tem Flamengo na Libertadores hoje e São Paulo na Sul-Americana. Tem muito assunto ainda, então não sai daí. Voltamos, Pantanal nos esportes no ar novamente. Falar de Flamengo na Libertadores agora, o Flamengo que está muito bem, obrigado, inclusive pode se classificar hoje. João Neto, vai se classificar hoje? Você consegue cravar, já que a gente está aqui nas opiniões polêmicas e tudo mais, vou cravar, escute aqui. Flamengo hoje contra o Independiente Medellín, terceiro colocado do grupo da Libertadores do Flamengo. Flamengo evidentemente líder. Caso vença hoje fora de casa, se classifica. Vai acontecer, sim ou não? Seja direto. Eu vou analisar e vou responder.
Eu acho que a melhor partida que eu vi do Flamengo com o Leonardo Jardim foi contra o Independente Medellín em casa, né? Pra mim deu muito gosto de ver o Flamengo jogar aquele jogo. Triangulação, entrando dentro da área o tempo inteiro. Foi quando eu te perguntei da bola do Flamengo e você confirmou. Amassando o adversário, aquele dia deu gosto de ver mesmo, foi uma noite prazerosa de futebol. O Independente Medellín não está num bom momento, está pressionado pela sua torcida, não está num momento bom Trocou lá de na treinador, Colômbia. está com interino há 3 jogos. Ainda não, se eu não me engano, ainda não perdeu, tem 2 vitórias e 1 empate, mas é um técnico interino. Eu vi uma informação hoje que tinha sido eliminado. Vive uma sequência ruim. Lá na Colômbia e tudo mais, então assim... É mais difícil você analisar os jogos fora do Flamengo do que do Palmeiras. O Palmeiras tem mais certeza, assim. O Palmeiras, já falei isso algumas vezes, que ele tem quebrado paradigmas na Libertadores na questão do jogo fora de casa. Mas eu cravo, sim, o Flamengo classifica hoje. Crava? Eu cravo, o Flamengo vence hoje e classifica. Mas passa alguma dificuldade? Não, acho que vai ser jogo duro. E a Olímpio Vasconcelos, concorda ou vamos ter um debate aqui? Flamengo sai classificador, já apito final. Flamengo já estará na fase de mata-mata? Só depende dele, né? Se ele ganhar, ele classifica. Sim, só ganhar. Então, o Flamengo tem um problema que é lesão, né? Acho assim, então 2 lesões graves, acho assim, sem Paquetá e sem Arrascaeta, você perde demais. Eu acho que o Pulgar também. O Pulgar já faz muito tempo. Mas né? já faz um tempo. O Pulgar esse ano dele não tá legal e sei não, mesmo se ele voltasse, o Everton perde essa também essa, acho. Ontem eu vi uma análise, para ajudar até o Olímpio na resposta dele, sobre a falta do Pulgar. E a análise é que o Flamengo tem oferecido muitas chances de gol para o adversário, inclusive contra o Atlético Mineiro. Se você pega o scout do jogo, o número de chances oferecidas ao adversário é grande. E o torcedor flamenguista coloca isso na conta do Everton Araújo. A gente fica elogiando, o Everton tá bem, será que vai mudar o estilo? O Everton vai continuar titular, ou então vai ser Jorginho e Paquetá e tudo, mas o torcedor do Flamengo tem reclamado deste quesito. É aquela coisa do Everton Araújo ser mais plástico, ser mais ofensivo, mas não ser aquele pitbull, cão de caça, aquele cara pra acabar com jogada que a gente sabe que é até violento o Pulgar é. Falta isso, porque, então? Porque assim, a gente viu muita gente assim, menosprezando o desempenho do Vasco no jogo do fim de semana, dizendo assim, o Flamengo que deixou o Vasco jogar. Cara, teve o lado do Vasco também, as pessoas olham muito para um lado. O Vasco também jogou bem e também teve garra e foi para cima. Eu acho assim, o Flamengo tem um problema ali. O segundo tempo do Flamengo foi muito ruim. Tem um problema de fato, é claro que tem um adversário, mas o Flamengo tem que olhar e ver o que está acontecendo, porque está sofrendo gols importantes, em momentos importantes, no momento que você não poderia sofrer tanto, que foi o que aconteceu. Então, o que está acontecendo? E sem esses 2 meias, são meias que fazem toda a diferença, né? Sem Paquetá, sem Arrascaeta, você perde sim uma qualidade, são caras que têm uma mesma ideia de que é o quê? Segura a bola também, preenche, porque quando você perde a bola rápido, você dá a chance para o adversário estar o tempo todo te atacando. São jogadores que prendem a bola, são jogadores que conseguem ter esse domínio ali de bola. Então, assim, essas coisas todas atrapalham o Flamengo. Mas que hoje, contra o Medellín, é muito favorito, independentemente disso, porque tem um elenco muito forte, muito vasto, e que vai... O Flamengo, é claro, além desse jogo, é favorito também para a Libertadores. E para vocês verem como que é as coisas, né? Como que são as coisas no futebol. Como são as coisas no futebol. Semana passada, o Flamengo acertou mesmo de mudar o treinador, com o Felipe Luiz não teria esse tipo de jogo, não sei o quê. Essa semana, se você começa a acompanhar os debates mais cariocas, já fica o seguinte, o time do Felipe Luiz não dava oportunidade para o adversário desse jeito, não era um time tão plástico, mas quem que fez bastante gol no Flamengo? Só o Bayern de Munique, mais ninguém, etc, etc. Futebol é dinâmico demais, bicho. Eu acho que sente falta do Pulgar, eu acho que o Pulgar ele dá um equilíbrio maior para a equipe do Flamengo. Eu acho que se for para jogar com 2 meio-campistas ali, volantes que saiam mais para o jogo, para mim teria que ser Jorginho e Paquetá, não o Everton Araújo. Beleza, vamos priorizar o ataque. Não vamos nos preocupar em ceder grandes chances para o adversário, vamos confiar no Rossi e vamos confiar que a gente vai fazer mais gol do que tomar, que é mais ou menos como o Bayern de Munique e Paris Saint-Germain joga. E o Cruzeiro do Se for para você pensar assim, o meu campo poderia ser Jorginho e Paquetá. Mas eu acho que essa discussão de Everton Araújo e Pulgar, para mim, está cada vez mais se provando que, se for para ter esse primeiro volante, tem que ser o Pulgar. É ele. Mas esse debate aí sobre o técnico Leonardo Jardim, você concorda, você discorda? Você mencionou a opinião lá da imprensa carioca, que eu concordo com as é bem duas crítica, coisas, né? Mas a verdade é que o Flamengo tomou gol nos 2 últimos jogos, tomou um gol do Estudiantes, empate 1-1, tomou 2 gols do Vasco, mais um empate 2-2. E quando não toma, o outro time tem várias oportunidades de gol. É que o Rossi é muito bom. Tem várias oportunidades de gol. Esse seu debate eu vi nos últimos jogos, né? Os adversários do Flamengo teve 20 finalizações, o do Flamengo teve 20. Eu tinha falado aqui contra o Atlético Mineiro, que foi 4-0 o jogo. Não, eu já vi O Atlético teve chance de gol várias vezes, pô. Eu não vou me lembrar o nome do jornalista, mas é do UOL. Eu também não vou lembrar certinho os números, né? Cravado, mas era algo no sentido de
Nos últimos 3 jogos, o Flamengo cedeu 60 finalizações para o adversário, o Flamengo fez 20. Algo nesse sentido. Cede muito, realmente, muita oportunidade para o adversário. Mas eu vou responder para você a mesma coisa que eu respondi semanas atrás, quando você me perguntou se a troca foi bem feita. Na minha opinião, a troca não era necessária. Os 2 treinadores desempenhariam muito bem nesse time do Flamengo, cada um à sua maneira. Eu acho que vai dar muito certo com o Leonardo Jardim. Mas defensivamente, embora o time do Cruzeiro ano passado fosse um time muito reativo, defensivamente, pelo menos pelo estilo de time do Flamengo, me mostra que o Felipe Luiz era mais organizado que o Leonardo Jardim. Só que o Leonardo Jardim tem um futebol mais vistoso do que o Felipe Luiz. E pensar que o Flamengo do Felipe Luiz levou esse jogo contra o PSG para os pênaltis. Esse PSG que teve poucas mudanças, né? Chegando na sua segunda final de Champions seguida, favorito para ganhar o segundo título. Manfrines, no final do segundo tempo, da final do Mundial, que não é mais Mundial direito, o PSG estava fazendo cera para acabar o jogo. Eu não estou falando aqui que o Flamengo é mais time que o Bayern de Munique, por exemplo, que foi eliminado pelo PSG ontem. Mas é de se admirar o que o Flamengo fez. Sim, não, cada vez que a gente vai vendo mais esse PSG, teve o gol que o Marquinhos erra em cima da linha no final do jogo, mas antes disso, o PSG estava fazendo o relógio andar, estava querendo que o jogo acabasse. Não foi fácil pro PSG, não. É de se admirar aquela partida ter ido pros pênaltis, viu? De se admirar. Porque se for qualquer outro brasileiro ali, se fosse Palmeiras, né, que chegou na final. Aí o que aconteceu um mês e meio outro depois? lado, né? O quê? O que aconteceu um mês e meio depois? O que aconteceu um mês e meio depois? O treinador que proporcionou isso foi chutado no vestiário. Depois de fazer 8x0. Meter 8x0. Mas era qualquer um. Uma Irmão, quem que de... mete 8x0 na semifinal do Campeonato Carioca? Eu acho, eu tenho uma opinião assim, sobre o Felipe Luiz, eu achava até que realmente tinha que trocar. Eu até falei isso, cara, eu acho que o formato foi errado, mas o Flamengo poderia jogar mais. Eu já vejo o Flamengo jogando melhor. E o Flamengo tem um perfil que é esse que hoje o Leonardo Jardim tenta colocar, que era o Jorge Jesus, que é um futebol assim. O torcedor do Flamengo, ele não gosta, ele tem um sentimento sempre ruim quando o time começa a jogar como estava jogando com o Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz não está pronto ainda para ser um técnico do Flamengo, por exemplo. Assim, não está pronto para ser um técnico já de ponta. Já falaram, tem seleção brasileira. Tá pronto? O cara tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileiro. Não, mas assim, é você bem. Que está pronto? Não, mas ganhar o título contra com o Flamengo de Copa do Brasil, cara, muita gente ganha, entendeu? Não, mas porque o Flamengo é um time muito muita gente ganha. Eu vi com o Domenech, eu vi com o Paulo Souza, eu vi com o Vitor Pereira. Melhorou. O negócio é que ele pega o time do Tite e conserta o time. Pelo amor de Deus, o cara é campeão de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, mas eu demitiria ele, eu achava que o Flamengo jogava pouco, jogava mal. Não, tudo bem você falar em demitir, mas falar que ele não tinha altura para ser técnico do Flamengo depois do que ele fez. A gente acabou de falar da final do Mundial. No Super Mundial só perdeu pro Bayern de Munique. Mas eu acho que ele se provou. Eu acho assim, eu acho que o Flamengo podia jogar mais, está jogando mais. Hoje o time do Flamengo é diferente com ele. Assim, ganhou o título, vai ganhar, vai ser campeão. Obviamente isso pode acontecer, como aconteceu com o Dorival e outros treinadores também. Mas a questão assim, o time pode jogar mais? Podia. E hoje a gente tá vendo isso, joga mais. Deixa mais chance pro adversário, porque é um estilo de jogo diferente. Vou ter que estrear e não vai ser em você, João Neto. Estrear cartão amarelo aqui pra você, pelo amor de Deus. Eu tenho essa opinião, essa opinião comigo. Não, mas não com você. Vou estrear sem ser você. Mas o Felipe Luiz... Cartão amarelo pra você, Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Peço desculpas pra quem tá em casa por ter escutado isso. Eu vou te fazer uma pergunta. Felipe Luiz não tem nível pra Flamengo, vou te fazer uma pergunta. O campeonato é Flamengo contra Palmeiras, Palmeiras contra Flamengo. O Flamengo decidiu o campeonato ano passado nos confrontos diretos contra o Palmeiras. Se o time do Leonardo Jardim ceder esse número de chances que ele cede, dar essa quantidade de oportunidades de gol que ele dá nas partidas pro Palmeiras, o Palmeiras vai vencer o Flamengo. Mas vamos ao contrário. Aquela final de Libertadores. Será que vence? A final de Libertadores. Se tiver essas chances aí, vai. E a final de Libertadores entre os dois times, em que os dois não jogaram nada? Se não fosse uma cabeçada do Danilo, não tinha sido campeão. O Flamengo foi horrível aquela final também. Mas eu achei que o Flamengo jogou bem. Não, o Flamengo foi melhor. Não, foi legal. Melhor que foi. Pra mim foi a pior final de Libertadores da história. Porque o Palmeiras é difícil também, né? Tudo bem que o Flamengo poderia ter feito mais, mas é difícil. É difícil você se impor em cima do Palmeiras. Eu achei que o jogo do Flamengo foi bom. E a partida só não foi boa porque o jogo do Palmeiras foi muito ruim. Na verdade, eu já entendi aqui. Se o Felipe Luiz fosse uruguaio e hablasse, o Olímpio morreria de amores por ele. Eu não gosto do estilo porque de jogo dele. Sinceramente, eu não gosto do estilo de jogo dele e achava que o Flamengo podia jogar mais e eu tô vendo jogar mais. Então é só isso, sim. É só isso. O negócio é isso. Eu acho que quando pegar o Palmeiras, se ele não tiver melhorado essa organização defensiva, ele vai tomar. Vamos finalizar com o São Paulo Futebol Clube, que visita o O'Higgins, jogando no Chile hoje. Roger Machado tem nível para São Paulo? Tem. Por nível do São Paulo hoje? Sim. Sim, com certeza.
o Roger, dentro do que a gente pode pagar, é o melhor treinador que tem no mercado. Da gente, ele tá... A nem gente, esconde é São mais, Paulo, né? é. São Igual, eu não lembro o nome do jornalista na coletiva do Diniz ontem. A gente empatou, não sei o quê. teve isso. Jornalista hoje tá nem aí, né? mas A lá- gente empatou. Você pode ter certeza que 50% a 60% ali era da mídia Alternativo, né? Meu clubista, timão, né? essas clubista, coisas. Não, mas acho que dentro que o São Paulo... Claro que eu queria outro Isso não é uma treinador. crítica, não. Eu até, sei lá, acho legal isso aí. Não tem que esconder mesmo. Você tem que ser profissional, né? Eu acho assim, eu acho que o São Paulo poderia ter outro treinador, por exemplo, queria outros treinadores do São Paulo, né? Mas dentro do que o São Paulo pode pagar e da dificuldade que o São Paulo está tendo financeiramente, com problemas que a gente sabe, acho que foi uma boa escolha e ele está fazendo um bom trabalho. Acho, mas não é mais líder do campeonato como era. O São Paulo não seria líder nem com o Crespo nesse momento do campeonato. Não. É natural que isso acontecesse e ainda para piorar, está acontecendo de novo o que aconteceu no passado, muitas lesões. Então o São Paulo está sofrendo demais com isso. Acho que o Roger, dentro do que a gente pode esperar de um São Paulo, depois dessa crise toda que passou, está sendo um bom treinador. Então, assim, essa é polêmica também, que muita gente não concorda com isso. Né? Então, o torcedor de São Paulo não gosta do Roger Machado e tal, mas assim, eu acho que está sendo, dentro do que a gente pode esperar, um bom trabalho. Eu falei, E o São Paulo eu pode- falei aqui que bola a campo. Eu gosto mais do jeito do Roger do que do Dorival, quase apanhei. Pois é, exato. É um cara Não, que tem eu título. repito. Você falou que não gosta do Dorival. Não, eu falei que eu gosto mais do Roger que do Você Dorival. falar de estilo de jogo não tem problema. Você falou que o Roger, por exemplo, é mais treinador também que o Dorival. Não, eu tô Mas é que repetindo eu não concordo isso. também. Você falar, eu gosto do estilo de jogo do Roger mais do que do Dorival. É o seu gosto, né? Tudo bem. Não, tem Não, eu problema. acho o Roger melhor que o Dorival, mesmo sentido. Mas eu tenho problema em aceitar que o Dorival é menos técnico que o Roger, tendo o currículo que o Dorival tem e o péssimo eu posso currículo do falar Roger uma palavra tem. pra né? você que não é sendo grosseiro, mas é só pra te Pode responder. falar. Sem grosseiro, eu tô deixando claro que não é grosseria. O problema é seu se você tem problema com isso. Eu acho o Roger melhor que o Dorival. E o problema é seu que você tem uma opinião de merda. Sua opinião Ah, é você não horrível. precisa- tá vendo? A Você sua tá me opinião- agredindo, tá A vendo? sua opinião é horrível. Tá vendo? Você A sua tá me opinião é agredindo. horrível. Calma aí, Como que Robinho, o Dorival é menos técnico que o Roger Machado? Eu acho. Você pode, os times do Roger podem jogar melhor, não tô falando isso. Mas pô, o técnico é vencedor. Quem tá lá no Mural de São Paulo? É o Roger Ney Machado Franco tá lá. ou o Dorival O Júnior? Ney Franco. Mas pode ser que o do Roger chegue lá O também. Ney Franco tá lá. Contrata o Ney Franco pro Palmeiras, ele já ganhou o título. Não, o Ney Franco tá até aposentado, não tá Ué, treinando ele bem? já ganhou o título. O Ney Franco que tem, tava na beira do caos, tava na beira do mal. Em entrevista dele pro Sport TV, pesquisa o Ney Franco cantando. Né? Ele Tá cantava legal. o Essa tempo música. inteiro, ele cantava essa música. Essa da Tava hora, na todo beira mundo do sabe. caos, tava na beira do mal, numa piração total. Eu acho São o Roger Paulo pode melhor estar que na o beira do Dorival. caos hoje? Com esse tanto de desfalque jogando fora de casa, João Neto? Mas se perder, já perde a liderança, né? O grupo tá bem equilibrado. Mesmo Então, com a boa complicado campanha. hoje a vida do São Paulo? Mesmo com a boa campanha do São Paulo, o grupo tá complicado porque dois times despontaram do mesmo jeito, que é o São Paulo e o Ringuins. Ringuins, né? Se o São Paulo perde o jogo hoje, ele deixa de Classificar direto, né? Não, ele deixa de depender só das suas pernas, né? Porque os próximos dois jogos do São Paulo, muito provavelmente serão com vitória, que são os dois jogos dentro do Morumbi. Mas aí ele depende Vai que jogar o no Higgins- Morumbi ou no Vai jogar no Brinco de Morumbi. Ouro? Não, no Morumbi. Ok. No Morumbi. Porque também tem que questionar isso agora de São Paulo, né? Que antes só jogava em casa, até dava indireta para outros times aí. Agora só joga fora, né, Sim, praticamente. mas vai ser no Morumbi. Os próximos dois jogos de Sul-Americana são no Morumbi. Vai jogar em casa. Tem casa, não vai ser pra show. Não, jogará em casa. Não, é depois importante pro da, torcedor depois da saber. parada da Copa do Mundo tem mais shows, mas antes vai jogar em casa, vai jogar no Morumbi. Então ele pode deixar de depender de si mesmo, mesmo tendo vencido o Higgins, né? A campanha de São Paulo, para mim, por enquanto, tá bem ok. 2 vitórias, um empate fora de casa na altitude de Bogotá, vai voltar agora para jogar em casa. Mas assim, se empata o jogo hoje, encaminha muito bem a classificação e tem chance de vencer hoje. O jogo hoje é jogado, mesmo com os desfalques. O São Paulo chega a ser favorito? Consegue falar que o São Paulo é favorito? Até impressiona, né? Mas a gente tem que lembrar que o São Paulo tem 7 desfalques. E 7 desfalques importantes, né? De jogadores que entram em campo. Muitos titulares, Lucas Moura seria titular, Vai né? ser um 7. Lucas Moura... Ramon. Não, Lucas os dois que Ramon. já são fato Até e Lucas. um é o ano inteiro, que é o Lucas e o Marcos Marcos Antônio. E tem o que? Lucas Desfalque Ramon, também, aí tem o né? Lucas Ramon, tem o Alan Franco. Mike 4. também, né? Ah, não conta. Não, como mas desfalque. ele entra. Eu não falei todos os jogadores são importantes, Não, mas mas tem na aí lista, eu né? nem contaria como desfalque. Só por Inclusive causa da tá foto indo, com- Arboleda tá contando? indo... Arboleda Só por tá causa da contando, foto, Saulo? da foto com o Arboleda? Não, cara, o negócio da foto do Arboleda é um erro dele gigantesco, Por quê? porque ele sabe que a torcida está... Explica aí pro torcedor de São Paulo aí, o que aconteceu com o Mike, Eles foto, estão Arboleda. treinando separados e ele postou uma foto junto com o Arboleda no treino. Pelo todo, o problema do Mike está sendo o extracampo. Todo mundo que acompanha o São Paulo sabe que o problema do Mike está sendo o extracampo. Ele não está tendo oportunidades porque o extracampo dele não está legal. Ó, Ele postar uma foto com o Arboleda não ajuda, né? vamos lá. Rian Francisco, esse já faz tempo. Marcos Mas Antônio. não é mais desfalque, porque pode jogar. Ele está jogando. Esse Tá- Marcos tá no Antônio sub-20. já há um tempo.
Também. E a questão do... Qual outro que é por mais tempo? O Lucas Moura, né? Que já Lucas Moura. já não Moura pode só no que contar vem. com ele, né? Alan Franco, Lucas Ramon, Pablo Maia, Mike treinando separado e o Rafael Tolói. Então, o Arboleda nem tá na lista. E não né? por lesão, mas por opção e poupar também, o Bobadilla não viajou para o Chile. Por exemplo, eu não sabia do Tolói. Preocupa porque você fica praticamente sem opção de zagueiro. Não tem zagueiro canhoto. Aí você vai ter que Só jogar tem com zagueiro Sabino e Dória ou colocar alguém da base. Provavelmente será o Dória. Sabino e Dória é alguém da base. O Dória aqui nos bastidores do São Paulo é muito bem falado pela postura. Fala bastante no vestiário, apoia muito o time, não tem cara feia por estar tendo poucas oportunidades, então pode ser que surja uma oportunidade boa para ele agora. O Mike eu não coloco como desfalque, eu acho que está uma terceira opção. Se brincar, nem a terceira, acho que o Moreira, que retornou agora do Porto, vai passar na frente Bobadilla dele. é uma preocupação. O Bobadilla é uma preocupação grande, o Tolói é uma preocupação grande. O Renan Francisco eu não coloco como desfalque, porque o Renan está apto a jogar, ele está sendo titular do time sub-20. Inclusive, O hoje novo ou Hendrick. ontem ele jogou contra o Bahia no sub-20 lá, que tem o Júlio Batista como treinador agora. Mas a questão da defesa preocupa, você não ter Sabino e Tolói que tem se revezado junto, né? Não ter Sabino Tolói tem, e Alan Franco que tem se revezado junto com o Sabino é preocupante. Eu não acho que o São Paulo seja favorito hoje, respondendo a sua pergunta, mas eu acho que o jogo é jogado. Para mim, ali é pau a pau. E hoje a gente ainda tem Mirassol e LDU na Libertadores. Mirassol bem na Libertadores, jogo complicado, jogo direto em casa, inclusive. E na Sul-Americana a gente ainda tem Blooming, da Bolívia, contra o Bragantino. O Bragantino que tá mal na Sul-Americana, O Galo também jogou hoje, precisando vencer. O Galo jogou. Ah, não, o Galo já O jogou. Galo jogou na O Galo jogou terça-feira. na terça, é verdade. A gente agradece aqui ao João Neto. Só de citar novo. o jogo do Botafogo, que a gente não citou o Botafogo. É, 2-1 ontem. pra cima do Grande Racing. vitória em cima do Racing. Com o Danilo decidindo cima do mais uma vez. Botafogo que está conseguindo sobreviver dentro de campo, mesmo com a crise fora dele. Venceu as duas do Racing. lá Tem e que cá. se valorizar demais a campanha do Botafogo dentro de campo. E a torcida pedindo pro Barbosa ficar, né? Até triste. A torcida, o Barbosa ele aparentemente querendo ficar, mas não tem como, porque o Botafogo precisa pagar as suas contas e o Barbosa precisa ganhar, né? Precisa sobreviver também, pagar as suas contas. Triste a situação do Botafogo fora do campo e parabenizar os jogadores dentro dele, porque realmente está dando resultado. Agradecer ao Olímpio Vasconcelos e principalmente a você de casa pela sua companhia, a sua participação, a sua amizade aqui com a gente. Voltamos amanhã para fechar a semana com muito detalhe dos times de Mato Grosso que vão encher o final de semana de jogo, viu? Daqui a pouco a gente volta, não saia daí, 11h30 da manhã. Se cuide, até lá.